13º dia do nosso propósito, hoje Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, do versículo 1 até o versículo 27, vai falar de um assunto só. E que assunto que é esse? Paulo havia sido enviado então para Cesareia, porque eles queriam matar Paulo, fazendo uma conspiração. Então o capitão, o capitão da guarda, envia ele até Cesareia para ser julgado por Félix. Félix, quando recebe Paulo, diz então que ele iria ser julgado quando seus acusadores chegassem até Cesareia. Chegou esse dia então que Ananias, junto com Tértulo, que era o seu advogado, desceram até Cesareia para apresentar a acusação diante de Paulo, daquilo que estavam acusando Paulo. Chegando lá, eles começam então a tecer alguns elogios para Félix e depois começam a falar a respeito de Paulo, dizendo que ele era um perturbador, que estava ensinando coisas contrárias aos costumes judaicos e que ele era o principal, um dos cabeças da seita dos nazarenos. Era assim que eles chamavam os seguidores de Cristo, a seita dos nazarenos. Então as acusações que eles tinham contra Paulo era essa, dizendo que ele estava causando tumulto, que estava juntando uma grande multidão e perturbando a ordem a respeito daquilo que eles criam. Então Paulo, tomando a palavra, ele começa a se defender, dizendo: não, eu sigo os profetas, eu acredito em Deus, em tudo isso que esses homens acreditam, eu também creio. Acredito inclusive na ressurreição dos mortos, que foi até o ponto que eu falei com eles quando estava lá no Sinédrio. Talvez seja por isso então que eles estão tentando me acusar, só se for a respeito da ressurreição, porque não tem do que eles me acusarem. Peça para que eles apresentem qual que é a acusação que eles têm contra mim então, porque eu nada fiz de errados. Inclusive quando me pegaram, me prenderam, eu estava indo ao templo purificado, já tendo terminado os dias da minha purificação para oferecer esmolas a Deus. A única coisa que eu realmente digo para vocês, eu sou um dos seguidores do caminho, esse caminho que eles chamam de seita, a respeito de Jesus. Mas no dia que fui preso, no dia que estava lá no templo, não tinha multidão nenhuma, não estava discutindo com ninguém, e nem na sinagoga eu estava indo para discutir ou fazer coisa alguma. Peça que eles apresentem então provas a respeito da acusação que eles têm contra mim, porque eu não fiz nada de que eles que poderiam me acusar a respeito disso, daquilo que eles estão dizendo que eu fiz, de perturbar o caminho ou qualquer coisa a respeito. A palavra diz então que Félix, ele tinha conhecimento a respeito do caminho, a respeito de Jesus, e pediu para que adiasse a audiência até que Lísias, que era o comandante da fortaleza lá da guarda, viesse então para que ele julgasse Paulo. Passado alguns dias, Paulo ficou preso lá. Félix então veio junto com sua esposa Drúzila para ouvir de Paulo a respeito do caminho. Porém, quando Paulo começou a falar do juízo vindouro e do domínio próprio, o Félix ele ficou com medo e falou para Paulo parar por aí. E a palavra diz que constantemente, sempre, ele chamava Paulo para conversar, esperando que Paulo oferecesse algum pagamento, algum tipo de suborno para ele, porém que não aconteceu. Ele ficou 2 anos preso lá então, até que Félix ele foi substituído por Pôncio Festo. Porém, Pôncio Festo, para querer agradar os judeus, manteve Paulo preso também. Esse foi o resumo do capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando compreensão, entendimento, amor e cada vez mais desejo de conhecer esta palavra em nome de Jesus.